Prezados, sejam todos bem-vindos ao First South Florida Congress of Development. Me chamo Marina Coelho e irei conduzir a apresentação do trabalho intitulado como Infecção por SARS-CoV-2 em um núcleo familiar residente da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Os autores desse trabalho são Marina de Lourdes Ribeiro Alves Coelho e Alírio Vercélio Bezerra Vanderlei Filho, estudantes de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, Davi Antas e Silva e Marcelo Moreno, professores da Universidade Federal da Paraíba. Em dezembro de 2019, surgiu na China um novo coronavírus, que recebeu a denominação de SARS-CoV-2 no dia 11 de fevereiro de 2020, pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, sendo o agente etiológico da atual pandemia de Covid-19. A primeira pandemia causada por um coronavírus nesse século e foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. No Brasil, até o dia 2 de fevereiro de 2021, foram contabilizados um total de 9.339.420 infectados pelo vírus. À direita da nossa imagem, encontramos a representação do SARS-CoV-2, com as 4 principais proteínas codificadas pelo vírus: proteína N, associada ao genoma viral, proteína E, M e proteína S, ou espícula glicoproteica S, responsável essa pela entrada do vírus na célula. E essas 3 últimas são associadas ao envelope viral. As manifestações clínicas iniciais da doença se assemelham à infecção pelo vírus da influenza, com alguns sintomas, como por exemplo tosse, febre e dores musculares. Porém, o seu agravamento pode comprometer o trato respiratório inferior, causando assim a síndrome respiratória aguda grave. Quando os pacientes são submetidos à tomografia computadorizada, é possível na maioria das vezes perceber a seguinte alteração: opacidade em vidro fosco, que se caracteriza pelo aumento do coeficiente de atenuação do parênquima, com preservação das marcas broncovasculares, como podemos observar nas setas indicadas nessa imagem. São essas manchas esbranquiçadas. De acordo com um estudo realizado por Sudra e colaboradores, os sintomas da Covid-19 podem ser divididos em 6 grupos clássicos. Grupo 1, semelhante à gripe, sem febre. Grupo 2, semelhante à gripe, com febre. Grupo 3, sintomas gastrointestinais. Grupo 4, grave nível 1, com fadiga. Grupo 5, grave nível 2 com confusão mental e grupo 6, grave nível 3 com sintomas abdominais e respiratórios. Sendo assim, o objetivo principal do nosso trabalho é analisar o caso clínico de um núcleo familiar com 3 membros, residentes na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil, acometidos pela Covid-19, apresentando os sintomas descritos, os dados coletados e o enquadramento, se possível, dos sintomas descritos nas classificações dos grupos de sintomas propostos por Sudra e colaboradores, além de justificar, através da literatura da atual pandemia, as principais diferenças encontradas nas sintomatologias dos pacientes. O núcleo familiar é composto por 3 integrantes: uma mulher de 23 anos, paciente A, uma criança de 1 ano, paciente B, e um homem de 31 anos, paciente C. As pessoas envolvidas não apresentam nenhum tipo de comorbidade pré-existente. A família relata ter acesso à alimentação saudável e, além disso, o paciente B também se alimenta através de leite materno em livre demanda. Segundo o relato, a família não faz a prática contínua de exercício físico. Todos os integrantes da família possuem plano de saúde e o tratamento foi feito a partir de consultas particulares. Os primeiros sintomas de Covid-19 foram notados pela paciente A mulher de 23 anos de idade, no dia 17 de novembro de 2020. Após 3 dias, o paciente B, a criança de 1 ano de idade, também apresentou alguns sintomas. E no dia 27 de novembro, exatamente 10 dias após os primeiros sintomas da paciente A, o paciente C, o homem de 31 anos de idade, manifestou seus primeiros sintomas. A confirmação da doença se deu a partir do teste RT-PCR realizado pelos pacientes adultos. A criança não realizou o teste por recomendação médica.
A paciente A manifestou aproximadamente 20 dias de sintomas, com as seguintes características: no primeiro e segundo dia, dor de cabeça e indisposição. Terceiro e quarto dia, dor de cabeça, dor muscular, indisposição, rouquidão, coriza e falta de apetite. Do quinto ao sétimo dia, dor de cabeça, dor muscular, indisposição, rouquidão, coriza, febre, que variou de 37,8 graus a 38,5 graus, falta de apetite e tontura. No oitavo e nono dia, dor de cabeça, indisposição, rouquidão, dor de garganta, perda de olfato e paladar, falta de apetite e tontura. Do 10º ao 20º dia, dor de cabeça, rouquidão, perda de olfato, perda de paladar, desconforto respiratório e insônia. A paciente A afirma que a cefaleia foi diminuindo ao passar dos dias, porém a perda de olfato, de paladar e tosse seca continuaram presentes até o 20º dia. Ela explica ainda que a cefaleia se apresentava como uma dor unilateral e pulsante, causando assim a insônia. Além disso, ao 10º dia, a paciente se queixava de desconforto respiratório com a leve pontada pulmonar ao inspirar. A paciente então foi submetida a uma tomografia computadorizada no 12º dia de sintoma, obtendo como resultado opacidade pulmonar em vidro fusco isolada na periferia do lobo inferior direito, como podemos ver na imagem. Por recomendação médica, a paciente utilizou os seguintes medicamentos: ivermectina 6 mg por 2 dias e azitromicina 500 mg por 5 dias. Além disso, também utilizou dipirona para o alívio da dor e da febre, vitaminas C e D. Ela se encaixou no grupo 2 de sintomas propostos pelo estudo de Sudre e colaboradores. O paciente B, criança de 1 ano de idade, teve 3 dias de sintomas. No primeiro dia, sentiu indisposição. No segundo e terceiro dia, febre. O paciente continuou sendo amamentado em livre demanda ao longo dos dias. Por recomendação médica, o mesmo não realizou tomografia computadorizada e foi prescrito o medicamento Tylenol BB para o alívio da febre. Continuou suplementando com as vitaminas que comumente já utilizava, vitaminas C, D e ferro. O paciente C, o homem de 31 anos de idade, apresentou 7 dias de sintomas, havendo uma melhora rápida do caso clínico, não sendo necessária internação hospitalar ou auxílio respiratório, assim como os outros representantes do grupo familiar. Os sintomas descritos pelo paciente foi: primeiro dia, coriza. Do segundo ao quarto dia, coriza, indisposição, dor de cabeça e diarreia. E do quinto ao sétimo dia, dor de garganta, dor de cabeça, perda de olfato, diarreia e insônia. A perda de olfato se mostrou presente até o 10º dia após o início de sintomas. Segundo o relato do paciente, o maior incômodo da Covid-19 foi a cefaleia intensa. No 7º dia de sintoma, a perda de olfato e a sensação de secura nas vias respiratórias não se mostravam mais presentes. Entretanto, a dor de cabeça intensa permaneceu até o 10º dia de sintoma. Ao terceiro dia de sintomas, o paciente C foi submetido a uma tomografia computadorizada, no qual obteve resultados normais, como mostra a imagem a seguir. Ao primeiro dia de sintomas, o paciente procurou uma unidade de saúde, pelo qual foi prescrito pelo médico ivermectina 6 mg por 2 dias e azitromicina 500 mg por 5 dias. Além disso, tomou paracetamol, vitamina C e D, e o mesmo se encaixou no grupo 3 de sintomas. Se tratando então dos pacientes adultos, a paciente A se enquadrou no grupo de sintomas 2 das classificações de Sudre e colaboradores, pelo qual inclui dor de cabeça, dores musculares, dor de garganta, perda de olfato, tosse, dor no peito, rouquidão, febre e perda de apetite. Entretanto, além disso, a paciente sentiu tontura, o que não consta no grupo de sintomas aqui mencionados. Um fato importante é que, segundo o estudo, 4,4% das pessoas que se enquadram nesse grupo de sintomas
precisam de UTI. O paciente C, por sua vez, se enquadrou no grupo de sintomas 3, que inclui dor de cabeça, perda de olfato, perda de apetite, diarreia, dor de garganta, dor no peito, sem tosse. Dentro desse grupo, 3,7% dos pacientes necessitou de suporte respiratório. As sintomatologias da paciente A, além das que foram enquadradas no grupo de sintomas 2, a mesma também sentiu tontura. Este é um sintoma neurológico sentido por cerca de 16,8% das pessoas que têm Covid-19. Se tratando das características radiológicas, o paciente C não apresentou nenhuma alteração em seus resultados, diferente então da paciente A. O paciente C realizou a sua tomografia computadorizada em um período intermediário da doença, de 3 a 5 dias, pelo qual foi mostrado em um estudo que cerca de 9% das pessoas que realizam o exame nesse estágio não demonstram a condição de opacidade em vidro fosco, enquanto que das pessoas que realizam em um período tardio, de 6 a 12 dias de sintomas, apenas 5% não demonstram essa alteração. O paciente C realizou a tomografia computadorizada em um período intermediário da doença e a paciente A realizou a tomografia computadorizada em um período tardio, no 12º dia de sintomas. Curiosamente, ao se realizar a tomografia computadorizada no período inicial da doença, ou seja, de 0 a 2 dias, 56% não apresentam uma alteração ou opacidade em vidro fosco nos seus resultados. Isso demonstra que se o paciente realizar a tomografia computadorizada em um período mais tardio da doença, aumenta a probabilidade de aparecer a condição de opacidade em vidro fosco em sua tomografia computadorizada. Agora, se tratando do paciente B, criança de 1 ano de idade, os sintomas relatados por sua mãe, a paciente A, não se enquadram com grupos de sintomas descritos pelo estudo de Sudre e colaboradores, visto que o mesmo apresentou apenas 2 sintomas, febre e indisposição. De acordo com o que foi analisado no Hospital Infantil de Wuhan, os sinais e sintomas mais comuns em crianças incluem febre, presente em 41,5% dos casos, sendo raras as complicações mais graves. Comparando os sintomas do paciente B com os pacientes adultos, é possível analisar que a criança apresentou uma forma bem mais branda da doença, estando de acordo com alguns estudos que relatam que as crianças geralmente manifestam sintomas mais leves que os adultos, apesar de que elas correm o mesmo risco de serem infectadas e também podem apresentar alterações pulmonares, apesar de que o paciente B não realizou a tomografia computadorizada. Entretanto, não temos como relatar se houve ou não alteração pulmonar no paciente. De acordo com o levantamento bibliográfico, consideramos então que as crianças são menos sensíveis ao SARS-CoV-2. Isso provavelmente está associado à ACE2, receptor de angiorensina 2, uma das principais enzimas receptoras para a entrada do coronavírus na célula hospedeira. À medida que o pulmão da criança está em desenvolvimento, a expressão da ACE2 é limitada. Portanto, esse fato poderia proteger as crianças do desenvolvimento de uma forma mais grave da doença. O presente estudo possui limitações, visto que se trata de um estudo de caso clínico de um núcleo familiar, não representando a população de forma geral. Sendo assim, a partir da análise dos sintomas descritos pelos pacientes, foi possível enquadrar sintomatologias de Covid-19 dos integrantes A e C, os pacientes adultos, sendo respectivamente gripe com febre, grupo 2, e sintomas gastrointestinais, grupo 3. O paciente B, por sua vez, apresentou sintomas muito leves da doença, então não se enquadrou em nenhum dos grupos propostos. A classificação proposta por Sudre e colaboradores, apesar de se mostrar útil para enquadrar os casos dos pacientes adultos, A e C, se mostrou falha ao enquadrar o caso do paciente B, que por demonstrar sintomas muito leves da doença, não foi encontrado nenhuma classificação para o seu estado, sendo necessário então ampliar o estudo para que se torne mais abrangente. A paciente A apresentou sintomas mais característicos da doença, como por exemplo tontura e desconforto respiratório. Além disso, ela também apresentou a condição de opacidade em vidro fosco na sua tomografia computadorizada, diferente do paciente C. A partir das buscas bibliográficas,
concluímos que isso pode ter ocorrido devido ao fato de que o paciente C realizou a tomografia computadorizada em um período muito prévio da doença. Sendo assim, nenhum dos integrantes necessitou de internação hospitalar ou unidade de terapia intensiva. Agradecemos a todos e segue então as referências utilizadas para o presente trabalho.